Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer em ver vocês de novo, faz bastante tempo, né, desde que eu vim pra cá, trazendo um conteúdo pra vocês. Queria dizer que eu estou muito feliz em trazer um tema fantástico de novo para poder estar auxiliando vocês, né, para poder estar dando um gostinho a mais, né. Hoje, como vocês estão vendo, na minha câmera, né, tá travando um pouquinho, dá para perceber que tá meio bugadinha. Então eu não vou ficar com ela durante a palestra toda, tá bom? Mas vocês vão conseguir ouvir minha voz aí tranquilamente, beleza? Mas não se espantem, né? Vocês não vão ficar traumatizados de ficar vendo meu rosto aí direto, vão ver o conteúdo que é o que vai importar mesmo, tá bom? Bom, não esqueçam, tá bom? A gente vai ter palestra aí às 2 horas e às 5 horas também, tá bom? Façam resumos aí tanto dessa quanto das outras, tá bom? Entregue pro professor de vocês. E óbvio, coloquem aqui nos comentários, né? Coloquem aqui no chat ao vivo de qual unidade vocês são, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Que eu vou estar acompanhando vocês, beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar colocando aqui embaixo que eu vou estar auxiliando, ok? Então, chega de enrolação, né? Vamos para o que interessa. E qualquer coisa aí, como você já tem costume, né? É só ficar de olho e perguntar que eu vou estar auxiliando. Beleza, pessoal? Lembrando, o nosso tema de palestra de hoje é focado aí justamente em uma coisa que eu creio que todos vocês aí têm bastante conhecimento, né? Todos vocês aí têm bastante domínio, digamos assim, porque é algo que está sendo muito requisitado, né? Algo que está sendo muito procurado hoje em dia, né? Que são os dashboards, tá bom? Primeiro eu vou explicar, tá bom? Eu não trouxe slides para essa palestra em si, por quê? Porque os slides eles não seriam tão interessantes. Eu trouxe exemplos práticos, né, para vocês estarem dando uma olhada e para vocês tirarem as próprias conclusões, tá bom? Então vejam, interajam comigo, né? E se for o caso, eu deixo até disponível, né, para vocês estarem acessando depois, né? Se quiserem, é só me pedir, beleza? Eu vou deixar também, quem sabe, o meu contato, né, para vocês tirarem suas dúvidas comigo, beleza? Pessoal, iniciando aqui o conteúdo, né? Tá travando um pouquinho a câmera aqui pelo que eu tô vendo. Mas, como vocês sabem, né? Vamos ao que interessa. Bom, primeiramente, como todo mundo aqui já tem conhecimento, né? O nosso foco principal aqui é justamente entender o que são dashboards, né? O que são esse conteúdo que a galera anda falando aí, né? O que são essas informações aí que todo mundo sempre fala, que eu, né, inclusive estou trazendo um tema relacionado a isso. Como vocês sabem, né, nos últimos anos, o conteúdo de Excel, né, esses conteúdos de análise de dados têm ganhado muita força por conta justamente de ser algo muito requisitado nas empresas, né? E óbvio, né, se as empresas estão requisitando é porque justamente é uma coisa que faz diferença, é uma coisa que tem embasamento muito grande, entendeu? Então, se as empresas estão pedindo pessoas que sabem utilizar o Excel, que sabem utilizar aplicativos, né, que faz análise de dados, não é por conta de luxo, não é por conta de qualquer besteira, entendeu? É por conta justamente de exigência, é por conta justamente de que são coisas que fazem diferença no mercado de trabalho, entende? Então, o que é um dashboard? Um dashboard ele é um painel visual, né, de informações complexas, tá bom? Como assim, professor? Um painel visual de informações complexas. Estão vendo esse painel aqui que eu deixei aqui na tela para vocês? Esse painel, para vocês terem uma ideia, ele não veio assim, né? Não é uma planilha que veio assim. A gente tinha uma base de dados, né? Nós tínhamos aí um conteúdo e através desse conteúdo a gente pegou, entendeu as informações, trabalhou com as informações, né? E através desse trabalho a gente conseguiu chegar nesse resultado. Ah, professor, mas isso daí é um gráfico, né? Qual que é a graça de eu fazer um gráfico, né? Isso não é tão difícil assim, né? Todo mundo sabe fazer um gráfico. Concordo com vocês. Mas fazer um gráfico é fácil, mas imagina só você fazer uma coisa nesse nível. Você fazer um gráfico que atualiza e que se mantém aí de forma dinâmica conforme você vai alterando os valores. Interessante, não é verdade? Muito interessante. A gente tem aqui no caso uma planilha, né, de vendas, certo? E através de várias análises, né, foi chegado justamente a uma comparação ao em torno de um ano, né, para você poder fazer meio que um comparativo entre o ano um e o ano 2. Através do conteúdo do ano um, você consegue verificar as informações e comparar elas com o ano número 2, entendeu?
E através disso, conforme a gente vai alterando aqui, as informações vão mudando automaticamente. Então a gente consegue ter informações aí que se atualizam sim automaticamente com base em uma base de dados, certo? Nossa, professor, que incrível! Então deve ter dado trabalho fazer isso. Muito pelo contrário, isso daqui demorou menos de 20 minutos para poder fazer. E pasmem vocês, o conteúdo que a gente usou para poder trazer, né, esse painel aqui, essas informações, foi essa pequena base de dados aqui. Estão vendo? Cerca de 13 colunas, né, e 5 linhas. Olha só, 5 linhas e 13 colunas, né, com poucas informações a gente conseguiu trazer um painel visual que atualiza automaticamente. Tá vendo? Aqui a gente insere a data, por exemplo, e através dessa data ele vai colocando os valores aqui. Ele vai colocando os valores automaticamente. Ele vai colocando aí, no caso, cada uma das informações para a gente poder chegar aqui embaixo, para a gente poder chegar aqui dentro desse conteúdo, dentro dessa informação. Então a gente pegou, entendeu as informações, né, e através disso a gente conseguiu trabalhar em cima delas para poder alcançar algo nesse nível. Imagina só, o que é mais viável para uma empresa? Ter isso daqui, ter uma base como essa. Ah, eu sei que em 2017, em janeiro, vendeu 2.493. Mas é interessante eu ter isso daqui ou eu ter isso daqui de baixo? Essa base aqui. Entendem? Que eu consigo atualizar automaticamente, que eu consigo fazer. E outra, não é complicado, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que tudo que a gente quer fazer, né, tudo que parece difícil, só é difícil até você pegar e você realmente colocar em prática, tá bom? Então realmente fica muito tranquilo, fica muito fácil de você fazer trabalhos, de você fazer análises, de você fazer informações, se você realmente pegar e se dedicar. Na verdade, que nem poucas informações aqui, muitas pessoas falam, ah, mas para que eu vou fazer um painel visual para só isso daqui de informação? Mas o impacto que isso tem é uma coisa muito grande, entendem? O impacto que isso tem é uma coisa realmente bem escandalosa, digamos assim. Então a gente consegue sim fazer várias micro informações, a gente consegue sim trazer vários painéis com base em pequenos pontos, na verdade, a gente não precisa de coisas muito exageradas. Beleza, professor, mas para que eu devo aprender então dashboard, né? Se não é uma coisa assim que é tão difícil, para que eu devo aprender? Onde é que eu vou usar realmente isso? Eu não gosto muito de trabalhar com essa área de análise, né? Para que eu vou aprender isso daqui então? No caso, como vocês estão vendo aqui, o aplicativo que eu estou usando é o próprio Excel. Na verdade, é o próprio Excel, é a própria ferramenta do Excel. Então, saber manusear o Excel a ponto de conseguir fazer algo desse nível é uma coisa completamente essencial. Independente se você trabalha na área de vendas, se você trabalha na área de administração, ou se você trabalha em RH, se você trabalha em controle de estoque, se você trabalha em logística, ser organizado a ponto de manusear o Excel nesse nível é um critério que todas as empresas precisam e todas as empresas realmente veem diferença quando tem alguém que sabe manusear essas informações. Por quê? Se você está dificultando, né, o seu trabalho a ponto de você não fazer coisas mais elaboradas, né, de você não querer automatizar, tudo que a gente faz hoje em dia pode ser automatizado, pode ter certeza. E o que mais tem é ferramenta para poder auxiliar a gente nisso daqui. O que mais tem são ferramentas para poder auxiliar a gente com essas informações, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que talvez vocês fiquem até abismados, né? Nossa, professor, mas como é que o senhor conseguiu fazer um gráfico, né, que atualiza automaticamente somente com isso daqui? Gente, são coisas realmente muito simples. Que nem, ó, eu vou mover o gráfico aqui de lugar para vocês poderem ver. Estão vendo isso daqui aqui embaixo? Essa pequena basezinha aqui, aparentemente ela tem informações iguais a daqui de cima, mas aqui embaixo foi onde eu trouxe as informações que eu realmente precisava. Foi para onde eu trouxe as informações que eu realmente ia utilizar antes, justamente, né, de eu transformar elas nisso daqui, nesse painel visual. Então, por trás desse conteúdo, por trás desse gráfico, a nossa base de informações foi essa daqui. Nossa, professor, mas né, só isso daí que o senhor utilizou para poder fazer algo desse nível? Sim, só isso daqui. E pasmem vocês também. No caso, são funções, ó, bem tranquilas. Estão vendo? Não tem nada de outro mundo aqui.
Óbvio, né? Para quem olha isso daqui logo de cara, talvez fique um pouco é, fique um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês com calma, né? Pelo menos essa daqui para vocês entenderem qual que foi o raciocínio lógico para poder chegar nesse nível aqui, tá bom? Mas eu peço a vocês que realmente tenham o interesse de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa fora, né, do que as pessoas já fazem, é o primeiro passo para você poder conseguir se destacar, entendeu? Por quê? O mercado de trabalho hoje em dia, ele dá muito valor àquelas pessoas que são criativas, entendeu? E você só vai conseguir ser criativo se você tiver ferramentas para te auxiliar. O Excel, por exemplo, é uma ferramenta dessas, certo? No caso, Dashboard é uma revolução, né, que veio juntamente com o Excel, né? Que o Excel em si, ele é um aplicativo para você trabalhar com dados, né, para você analisar dados. Então, através dele veio esse segundo ponto, né, que é você, além de trabalhar com os dados, né, você deixar eles de forma panoramicamente, né, visual, entende? Você transformar ele numa coisa mais atrativa, você transformar ele numa coisa mais bonita. Por quê? Fazer planilha assim, fazer conteúdos, fazer um trabalho que qualquer um faz, né, fica bem fácil, fica bem tranquilo. Pegar a informação e jogar aqui, né, de forma organizada, beleza. Agora pegar a informação e saber cuidar da informação para chegar nesse nível aqui, aí sim é uma coisa que realmente faz diferença, entendem? Aí sim é uma coisa que realmente tem um grande impacto na rotina de trabalho. Entendem? Não é uma coisa que a gente pega e descarta depois. Como eu falo para todo mundo, conhecimento é uma coisa que a gente sempre vai estar utilizando, entendem? Então, conhecimento nunca é demais. Então, se a gente puder e a gente vai, né, tá aprendendo mais conteúdo, por que não, né? Porque se prender em somente uma coisa. Então, vamos sempre se dedicar em um pouquinho mais, se dedicar em aprender um pouquinho mais. Por quê? Saber o essencial, saber o básico, saber o intermediário, beleza. Agora, se dedicar para você poder subir de nível, para você poder ser mais, né? Para você poder absorver mais conhecimento, aí sim, esse sim é o ponto que a gente quer chegar aqui dentro. Entendem? Pensem no seguinte, repetindo aqui e recapitulando, né, aquilo que eu falei para vocês, né? Dashboard é basicamente um painel visual que contém informações, métricas, indicadores da empresa, certo? E quando eu falo empresa, é literalmente de qualquer ramo, tá bom? De qualquer negócio. A ideia principal do dashboard, né, é que nele estejam representados os números, né, de relevância para a estratégia do negócio, para poder alcançar objetivos de forma organizada, tá bom? Então, se a gente tem isso daqui, a gente consegue alcançar um objetivo show, perfeito. Mas se a gente tiver isso daqui, fica muito mais fácil de você enxergar as informações, entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante de você estar auxiliando, de você estar aprendendo, né, para você poder implementar no que você já sabe fazer. E caso você não souber fazer, você aprende do zero e, né, chega nesse nível, não tem problema nenhum, certo? Como eu falei para vocês, quando a gente consegue controlar essas métricas, né, de qualquer empresa a ponto de conseguir trazer um painel visual, fica muito mais tranquilo. Por quê? Imagina só, você saber para que serve um dashboard, para qual conceito ele se aplica, qual é a forma principal de você fazer um dashboard, quais são as ferramentas que você pode utilizar e através disso você implementando aos poucos, né, o conteúdo. Eu não vou ensinar para vocês do zero como fazer um aqui, porque querendo ou não, depende muito de empresa para empresa, né? Eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas, né, para que ele serve e óbvio, né, o caminho que vocês devem seguir para poder chegar no conhecimento a ponto de fazer algo desse nível, tá bom? Então, pensem justamente nisso como um conselho prático, né, para você estar implementando logo após finalizar essa palestra, ok? A ideia do dashboard é que nele sejam representados os números, né, mais relevantes para a empresa, tá bom? O que realmente a empresa vai fazer. Então, o primeiro passo para você saber, né, para você poder construir um dashboard é você pensar qual informação que eu preciso extrair. Toda empresa, literalmente toda empresa, vai ter uma base de dados. Uma base de dados é basicamente uma base de informações. Essa base de informações, ela vai servir para você poder encontrar conteúdos, para você poder se guiar e para você tomar decisões futuramente na empresa, né? Ou para você ou para o seu superior tomar decisões na empresa, como compra, como venda, como até mesmo contratação ou demissão de funcionários, entendeu? Então, qualquer base de dados pode ser trabalhada dentro de uma empresa. E quando eu falo que qualquer empresa tem base de dados, pode acreditar em mim que qualquer empresa realmente tem base de dados, certo? Para vocês terem uma ideia,
nem que seja um conteúdo simples, as empresas têm. Por quê? Sem isso daqui, sem essa base crua de informações, as empresas não progridem, né? As empresas não conseguem avançar. Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa, né? Que as empresas precisam ter, que as empresas precisam ter para poder estar usufruindo e para poder estar alcançando um nível melhor, para poder monitorar as informações dela, para poder aumentar justamente a produtividade da empresa, entendeu? No caso, as empresas estão levando isso muito em consideração, por quê? Porque a tendência, né, no caso, a fama, digamos assim, do dashboard, ele tem aumentado bastante, tem aumentado muito mesmo. Então, todas as informações que a gente traz nele são informações simples, mas que fazem diferença de forma visual. Professor, você está repetindo muito nessa informação, mas é porque realmente é uma coisa simples. Como eu falei para vocês, a grande sacada, né, de um dashboard é você entender o que você precisa, qual informação você precisa extrair e você ter a ferramenta para poder extrair essa informação. Exemplo, aqui a gente tem uma base de vendas, né, em vários anos diferentes. Vamos supor, né, que foi o caso aqui que a gente utilizou, que a gente quer fazer um comparativo entre os anos, né, para saber qual ano vendeu mais, qual ano vendeu menos, né, em cada um dos meses. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber justamente em qual ano, em qual mês vendeu tal quantidade, né, e replicar isso para outro ano, bem tranquilo. Por quê? Se você conseguir fazer isso, você consegue fazer uma análise bem tranquila. Como é que a gente fez isso daqui então? No caso, a gente só replicou, né? No caso, eu só repliquei a informação aqui embaixo, né? Repliquei aqui o cabeçalho, né? Digamos assim. Repliquei a informação aqui embaixo e aqui dentro desse, dentro do nosso pequeno início aqui, a gente pegou. Deixa eu deixar visível aqui, reexibir. E através disso, ó, eu peguei, repliquei as informações, usei basicamente um botão de controle, né, que é esse daqui que vocês conseguem ver, para a gente poder automatizar as informações. O botão de controle é bem tranquilo, você pode inserir ele ou aqui por cima na área de controles, né, pelo menu arquivo, né, você vem ali na área de opções, aí você vem na guia desenvolvedor lá embaixo, tá bom? Cadê? Você vem em suplementação, desce lá embaixo, na área de controle você consegue adicionar, né, a guia desenvolvedor e é bem tranquilo, vocês conseguem, tá vendo, ó, guia desenvolvedor, você habilita ela, geralmente não vem habilitada porque ela é uma guia mais avançada, né, é nela que a gente consegue fazer controle de VBA, né, que é uma linguagem de programação dentro do Excel. Você consegue também inserir macros, né, e assim por diante. São conteúdos bem interessantes, então recomendo que vocês, se tiverem um Excel, né, vão até lá, né, vão até aqui, abram lá as opções, venham aqui em personalizar a faixa de opções, né, que é aqui em cima, e habilitem a guia desenvolvedor de vocês, né. Vai aparecer essa guia aqui bonitinha e através dela vocês conseguem inserir esses botõezinhos aqui, tá bom? No caso, o que eu usei foi esse daqui, ó, foi essa caixa de ação aqui, né, com essa listinha suspensa, que é esse conteúdo aqui que vocês estão vendo, tá bom? E através disso a gente consegue implementar o que a gente quer. Por quê? Por conta justamente da informação que a gente quer extrair. Professor, como é que a gente fez isso daqui? Aqui a gente replicou, né, no caso, o ano que a gente está selecionando. Então o botão ele vai trazer as informações que estão na nossa listinha aqui no canto, certo? Ó, vejam que aqui no botão ele tem uma lista suspensa, certo? 2017 até 2020. Essas informações aqui são basicamente essas informações aqui, certo? São literalmente as mesmas. E toda vez que a gente seleciona, né, a informação aqui, o ano muda aqui bonitinho. Aqui na célula de janeiro, e quando eu explicar ela, é só replicar o conteúdo para as outras, né? Vocês vão ver que é bem tranquilo. É só você pegar e aplicar uma função C. Uma função C, que é a função mais importante, né, dentro da minha opinião, né, no Excel. Por quê? Você consegue fazer vários testes lógicos, né, mediante a critérios. Por quê? Ó? Se, por exemplo, a célula B14, que é onde está o nosso ano da nossa lista suspensa, exibir o ano 2017, ele vai mostrar o valor de janeiro. Se não, ele mostra outro valor, entendeu? E, com base nisso, eu fui colocando todas as informações até concluir todos os anos, certo? Então, se a célula B14 mostrar a informação de janeiro, ele vai repetindo, certo?
recapitulando aqui para vocês, ó, se a célula B14, que é onde está o nosso ano aqui, a nossa listinha suspensa, se a célula B14 for igual a B17, certo? Então, se a nossa lista suspensa for igual ao ano 2017, ele vai mostrar o valor de 2017 de janeiro, certo? Em vez de eu colocar o valor se falso, vejam aqui, em vez de eu colocar o valor se falso, eu coloquei outra condição se. Por quê? Porque eu não quero que ele retorne o valor falso. Eu quero que ele retorne outra condição para mim. Então, se a célula B14, né, que no caso é onde está a nossa lista suspensa, ela mostrar a informação de 2017, ele vai exibir o valor de janeiro. Se a célula B14, que é onde está a nossa lista suspensa, mostrar o valor de 2018, né, mostrar o valor de 2018, ele vai mostrar, obviamente, a venda de 2018 aqui de janeiro. E assim por diante até concluir 2019, 2020 e assim por diante. Depois é só bloquear a célula, como vocês estão vendo aqui com esse cifrão, a gente bloqueia a célula, né, para ele não descer, né, para ele não fazer aquele auto preenchimento e descer, obviamente, na contagem. E após isso, ele consegue trazer informação. Nossa, professor, que complicado. Parece complicado, mas é muito simples. É muito simples mesmo. Por quê? Vejam bem, se a gente conseguir entender a informação que a gente quer, a gente consegue trazer literalmente qualquer dado, entendeu? Eu vou fazer aqui com vocês para vocês poderem entender mais certinho, certo? Vamos lá, deixa eu iniciar aqui a função. Exemplo, se a nossa célula, né, que está a listinha suspensa aqui, que ela vai se alterando, se a nossa célula for igual a 2017, por exemplo, ou seja, se o valor que a gente tiver selecionado aqui for igual a 2017, então ele vai mostrar o valor de janeiro, certo? Se não, ele vai cair em outra condição, certo? Deixa eu iniciar aqui de novo para vocês poderem entender mais ou menos como funciona, certo? Se a nossa célula, certo, do teste lógico, for igual a 2017, ou seja, se o valor selecionado aqui for igual a 2017, então o que vai acontecer? Ele vai mostrar, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai mostrar o valor de janeiro. Se não, ao invés de ele cair no valor se falso, a gente volta de novo para a função se. Estão vendo? A gente abre de novo ela. E a gente vai indo aqui, certo? Então, se a B5 for igual, por exemplo, a 2018, né? Cadê? Se a B14 for igual a 2018, o que vai acontecer? Mostra o valor da célula do lado, certo? Se não, a gente abre outra função C. Estão vendo? Não é difícil. B14 for igual a 2019. Opa, o que aconteceu aqui? Se a B14 for igual a 2019, o que acontece? Ele mostra o valor da célula do lado. Se não, a gente abre outra função C, certo? Se a B18, que é a nossa célula principal, for igual a 2020, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai mostrar o valor da célula de 2020, certo? O que vai acontecer? Ou seja, toda vez que ele exibir um ano, ele vai mostrar automaticamente o valor do lado, entendeu? Exibiu 2017, mostra o valor de janeiro de 2017. Se exibiu 2018, mostra o valor de janeiro de 2018. E assim a gente vai indo automaticamente, entende? Isso é realmente muito tranquilo. Depois disso, a gente tem que travar algumas células em específico, certo? Por quê? Se a gente não travar, os valores eles vão descendo automaticamente, certo? Quais são os valores que a gente tem que travar para ele poder realmente se comportar de forma correta? A gente tem que travar os valores de 2017, 2018, 2019 e 2020, certo? E a célula de 2018. Travando esses valores, as células vão continuar as mesmas e a única coisa que ele vai alterar, né, vai passar para o lado, é o valor de janeiro, certo? Dessa coluna aqui. Ou seja, travando a nossa base de vendas e o nosso ano de referência, fica tranquilo, você pode usar auto-preenchimento. Vamos fechar aqui os parênteses para vocês poderem ver. Estão vendo? Ó, eu vou alterar aqui o ano. Estão vendo? Ele mudou automaticamente. Viu? A partir daqui, é só você pegar, pressionar F4 e ir travando. Ah, professor, mas eu não lembro qual que é a célula. Ó, B4,
B5, B6 e B7. B4, certo? B5, B6 e B7. Fazendo isso, a gente consegue auto-preencher para o ladinho e trazer as nossas informações. Olha só que coisa fantástica. Vou formatar aqui como moeda para vocês darem uma olhadinha. Opa, cadê? Deixa eu reexibir aqui de novo a coluna. E diminuiu o valor, né? Perfeito. Estão vendo? O valor coincide direitinho, ou seja, eu não demorei muito para poder fazer isso. Sem contar, como eu falei para vocês, é um conteúdo realmente muito tranquilo. A gente não precisa se matar para poder transformar uma base de dados em uma coisa interessante. A gente não precisa ficar, literalmente, né, ficar morrendo para poder fazer uma coisa que vai ser visível, que vai ser interessante. Você pode pegar e, através disso, você vai montando aos poucos. Porque através dessas informações você consegue montar painéis que vão surpreender muitas pessoas, que vão fazer análises que vocês vão ficar realmente abismados somente de olhar, né? E são coisas que fazem muita diferença. São coisas que parecem pouco, mas quando você vai dominando, quando você vai entendendo do que é aquela informação, você pode pegar uma base gigantesca que não vai fazer diferença nenhuma para você, que você vai entender, que você vai saber como tratar essa informação. Você pode pegar um conteúdo de RH, por exemplo, que é igual esse daqui, que foi um aluno meu que fez, e você vai conseguir trazer as informações tranquilamente. Por quê? Não porque foi complexo, porque você teve que dedicar 15 anos da sua vida para poder aprender, não, mas porque você teve interesse em realmente aprender um conteúdo. Certo? Como eu falei para vocês, existem vários tipos de formas de você chegar, né, no resultado como esse, né, de você conseguir chegar nesse resultado, de você conseguir alcançar essas informações. Basta você realmente querer, né, e você realmente se dedicar para você poder alcançar uma coisa nesse nível, para você poder alcançar algo dentro desse quesito. Imagina só. No caso, pensem no seguinte, a gente tem 3 tipos de dashboard aí que fazem, né, grande sucesso, né, e são os principais, digamos assim. A gente tem o operacional, né, que como o próprio nome dele já diz, ele contém métricas referentes à operação da empresa, certo? Então ele é mais usado por quem geralmente analisa o acompanhamento e o desempenho dos processos organizacionais da empresa, né? A gente tem o dashboard tático, né, que ele apresenta basicamente os indicadores que contribuem para a tomada de decisão, certo? Então, basicamente, se a empresa tem algum prazo para poder alcançar alguma meta ou coisa desse nível, entendeu? O dashboard tático ele é bem específico para poder relacionar isso, tá bom? E a gente tem um dashboard estratégico, né, que ele basicamente apresenta KPIs relevantes, né, para a validação da estratégia do negócio, tá bom? O que que é isso? Ele apresenta métricas relevantes para poder ajudar o negócio a crescer, entendeu? Então ele mostra para você como foi as comparações dos anos antigos, ele mostra para você como você pode estar sobressaindo, qual produto você deve investir, entendeu? E assim por diante. Ou seja, isso tudo que eu falei para vocês, esses 3 tipos, é para você poder entender qual informação que você quer. Se você decidir qual informação que você quer, qual informação que você vai trabalhar, fica muito mais fácil, certo? Então, primeiramente, saiba pensar. Pense de forma estratégica, pense de forma para você poder definir o seu objetivo, porque se você vê uma base de informações e você souber como definir essas informações, o restante vai ser realmente muito tranquilo, o restante vai ser realmente muito fácil. Por quê? Porque você já vai ter na sua mente formada a ideia, entendeu? As grandes pessoas, as grandes mentes, eles não fazem tudo da noite para o dia. Eles pensam primeiro, eles colocam a ideia no papel para depois tirar do papel. Não adianta você querer tirar a ideia da sua cabeça e tacar no computador. Tirar a ideia da tua cabeça e tacar direto no aplicativo, né? Você vai sentir muita dúvida se você fizer isso. Então você tem que pensar no que você quer, você tem que, obviamente, conhecer ferramentas, né? E você precisa, né, colocar para fora isso de forma visual, obviamente, para você poder conseguir entender as informações, certo? Detalhe importante também, professor, eu não sou bom de escolher cores, eu não sou bom de escolher isso, eu não sou bom para poder montar coisa desse nível. Não pense nisso. Se você dominar a ferramenta, vai estar bem tranquilo.
Professor, eu não domino nenhuma ferramenta. Qual ferramenta que eu vou usar? Qual ferramenta que eu posso estar usando para poder criar um dashboard desse nível, para poder estar criando uma coisa visual e bonita nesse nível? Pensa no seguinte, eu vou passar para vocês aqui algumas ferramentas que eu particularmente já utilizei, tá bom? E que são ótimas, tá bom? A gente tem o próprio Excel, né? Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que como vocês podem ver, fica muito bonito, fica muito interessante de você estar utilizando. A gente tem o Power BI, que é fantástico, né? O Power BI é uma ferramenta fantástica da própria Microsoft para você criar. Inclusive tem palestra do Power BI aqui no canal do YouTube. Inclusive, né, fui eu mesmo que gravei, então vocês podem dar uma olhadinha por lá também. Lá eu ensino a gravar um dashboard realmente bem detalhado, tá bom? Para vocês terem, né, uma visão melhor de como criar do zero, de como entender uma informação, de como tratar ela. A gente tem o Saif, né, que é uma plataforma muito boa, é uma plataforma online para você poder criar um dashboard e você pode puxar várias informações por lá, tá bom? A gente tem o Clipfolio, né, que eu também acho fantástico, tá? Procurem anotar aí todos eles, né? O Clipfolio também ele é tipo um aplicativo para você poder montar um portfólio visual, é muito bom mesmo, certo? E a gente tem o Google Data Studio, tá bom? Google Data Studio, que basicamente ele permite você criar relatórios a partir de dados integrados a outras ferramentas, como Google Ads, né, arquivos Excel, bases de dados como SQL, né, e assim por diante, tá bom? Se você se imergir nesse mundo, né, de informações, vai ficar muito mais fácil para você, né? E óbvio, para você poder chegar nesse nível aqui vai ser muito mais tranquilo também, certo? Então procurem se esforçar, procurem fazer o máximo aí para vocês estarem levando em consideração todas essas informações, para vocês estarem trazendo, né, à tona realmente essa criatividade que eu sei que vocês têm para a gente poder levar e para a gente poder pensar, né, de forma mais criativa, para a gente poder pensar de forma mais interessante, para vocês poderem aos poucos, né, de degrau por degrau e subindo de nível, porque não adianta você querer, né, nossa, eu achei isso incrível, professor, vou cair de cabeça, né, e vou fazer uma coisa dentro desse nível aqui. Isso daqui é muito complicado, olha o tanto de coisa que a gente não teve que fazer para poder chegar naquele resultado, entendem? Então, para poder chegar nesse nível aqui, precisa você primeiro caminhar. Faça uma coisa simples, faça uma coisa nesse nível, tranquila, fácil, para você poder acompanhar aos poucos, né? E subindo de nível aos poucos também, tá bom? Faça um dashboard comercial, faça um dashboard financeiro, faz um de marketing, faz um de recursos humanos, faz um de projetos, né? Tem bastante conteúdo. Se você não sabe onde encontrar uma base de informações como essa, pede para o seu professor, né? O seu professor com certeza vai te auxiliar. Se ele pede para mim mesmo, né? Pede aqui no chat aqui, eu vou ver se eu consigo deixar disponível para vocês. Para quem não consegue, para quem não tem dificuldade, estuda, tá bom? Busque estudo. Vocês são alunos, vocês são estudantes. Vocês têm um ponto muito importante que é realmente buscar informação. Quem busca informação encontra respostas, né? Então, usufruam, né, dessa qualidade de estudante que vocês têm e vão atrás. A escola Microlins, ela tem o curso de Excel, ela tem cursos para você poder desenvolver dashboards fantásticos. Vá atrás, né? Chama o seu professor, pergunta para ele, porque as empresas elas exigem literalmente todo esse processo, tá bom? Elas exigem tudo isso para a gente poder trazer informações novas dentro da nossa escola, para a gente poder trazer informações novas dentro do ambiente de trabalho. Entendem? Então, quando a gente traz essas informações, as empresas realmente ficam abismadas, porque são poucas pessoas que trazem todo esse conteúdo, tá bom? São poucas empresas que trazem essas informações, são poucas pessoas que realmente se importam, né, em trazer coisas desse nível para poder auxiliar a galera, para poder auxiliar a empresa, para poder realmente ver a empresa crescer. E ver a empresa crescer é ver você crescer. Se você está aí para a empresa, se você quer uma oportunidade de crescimento, se você não quer ficar com salário mediano, você tem que sim fazer coisas, né, para poder subir de nível, para poder mostrar, né, para a sua empresa que você está interessado no crescimento pessoal e no crescimento operacional também. Beleza? Então façam o máximo para poder aprender, né? E óbvio, se vocês gostaram, né, desse conteúdo, se vocês gostaram dessas informações que eu trouxe aqui para vocês, peçam para mim, né, que eu vou trazer mais um conteúdo, que eu trago uma aula mais incrementada, se for o caso eu trago uma palestra, né, para cada um desses
aplicativos, né, que eu disse para vocês, né, recapitulando aqui, eu trouxe eu informei, né, no caso sobre o Google Data Studio, né, sobre o Clipfolio, sobre o Saif, né, sobre o Power BI, que já tem palestra no canal, e sobre o Excel também. Então, desses 5 aí que eu falei para vocês, a gente tem somente aqui no canal do YouTube sobre o Power BI, né, como fazer análise de dados em cima dele. Mas se vocês quiserem, se vocês estiverem interessados, eu posso trazer mais palestras, né, focada nos outros em si. Deixem aqui, escrevam para mim, professor, traz sim, por favor, que eu pego, separo um conteúdo bem top para a gente poder estar estudando, que vocês vão conseguir absorver mais informação. Mas óbvio, o interesse vem de vocês, né? E a escola está de braços abertos aí para poder auxiliar vocês, né, nessa caminhada, para vocês estarem retendo mais informação, para vocês estarem realmente aprendendo mais conteúdo, tá bom? Eu realmente gosto muito de ensinar e eu vou fazer o máximo para poder ajudar vocês, né, a conseguir aprender. E tenho certeza que todos os professores têm essa mesma visão que eu. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tá bom? Foi uma palestra mais breve, né, digamos assim, mais focada realmente em trazer dicas para vocês. Se for o caso, voltem, tá bom? Anotem as dicas, eu trouxe bastante conteúdo aqui, anotem as dicas e perguntem o que precisar, tá bom? Eu vou estar respondendo aqui agora no chat ao vivo, tá bom? As perguntas de vocês. Em qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato comigo ou entrar em contato com a escola de vocês, porque a gente já tem conteúdo preparado e a gente pode entregar isso para vocês. Só basta, né, vocês terem o interesse, tá bom? Que eu sei que com certeza todo mundo aqui tem. Pessoal, desejo a todos aí um ótimo dia, né, um ótimo final de dia. Sei que alguns vão estar assistindo aí de noite, né, ou até mesmo de manhã, tá bom? E como vocês têm conhecimento também, né, a gente pode estar auxiliando aí nessa caminhada, nesse quesito de aprendizagem que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bom? Pessoal, boa tarde a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo, né? Estudem, coloquem em prática tudo que eu falei para vocês e vocês vão ter um retorno muito grande. Vocês vão ter realmente um reembolso de conhecimento que vocês não fazem ideia, tá bom? Pessoal, é aqui que eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Tchau, tchau.